Fala galera, belezinha? Estamos aí mais uma quinta-feira. Vou endireitar aqui. Ah, beleza. E hoje, né, o nosso assunto ele vai ser um pouco mais é, explicativo, né? Eu tenho visto aí o pessoal comentando a respeito de algumas situações como, poxa, eu preciso de um mega espaço para ter um cachorro, eu preciso de uma situação grande, toda uma parafernália dentro da minha casa para conseguir educar meu cachorro, ou de repente você quer simplesmente aí começar desde pequenininho, né, a educar ele. Então, a nossa live de hoje é sobre isso. É mostrar que para você ter o controle do seu cachorro, ter uma boa convivência com ele, você não precisa ter uma mega estrutura para isso. Tá certo? Então, o que acontece? Boa noite, Mada, tudo bem? Então, assim, eu queria mostrar para vocês algumas coisas que você pode fazer dentro da sua casa, do seu apartamento, né? Como eu falei na chamada, você não precisa ter um apartamento tipo cobertura, e você não precisa ter uma casa tipo fazenda, né? Então, tudo isso, algumas pessoas pensam que é necessário para poder você educar, criar o seu cachorro e ter uma boa convivência com ele. Mas muitas vezes as pessoas elas não entendem que você não precisa ter tanto conhecimento assim para você ter uma boa convivência com o seu cachorro. Fala, Suelen, boa noite, tudo bem? Então, assim, eu queria ver com vocês algo assim do tipo explicativo, tá? Que eu quero hoje passar para vocês algumas técnicas que vocês podem usar desde que o seu cachorro chega filhotinho, certo? O que é interessante, volto a dizer sempre, o interessante é você sempre trabalhar o seu cachorro desde pequenininho, tá certo? Mas se você, por uma questão de tempo, ou até por uma questão de live, né? Que agora é que nós estamos fazendo a live. Você, por falta de conhecimento, não conseguiu, eu vou dar as dicas para você, para independente da idade do seu cachorro, você ensinar ele regras e disciplinas, tá certo? Então, por que foi que na chamada eu não falei tanta coisa do que eu ia falar hoje? Porque, na verdade, é uma surpresa, né? Então, assim, se de repente eu colocasse 100% do que eu ia falar hoje, de repente a live ia arrebentar, ia bombar. Só que o interessante é que assim, é que as pessoas entendam que eu não quero um show. Eu não quero fazer aqui um evento. Eu estou fazendo aqui compartilhando com vocês o que é de mais interessante. Que vocês possam saber para vocês terem uma boa convivência com os cães de vocês. Tá certo? Então, vamos começar, gente? Então, assim, Anderson, eu cheguei com o meu cachorro pequeno, ou eu já tenho um cachorro, e como é que eu faço para eu conseguir com que ele entenda o que eu quero dele? Então, por exemplo, como é a melhor maneira de você ensinar o seu cachorro, quando filhote, né, a fazer o xixi e o cocô no lugar certo. Essa dica, muita gente fica assim, eu vejo na internet, nos grupos, pessoal arrancando os cabelos, meu filhote está fazendo xixi pela casa toda, cocô na casa toda. Gente, é uma coisa tão simples, que eu garanto que depois dessa live, vocês vão... Minha tosse começou, é alergia pura, gente, não esquenta não.
Então, eu quero mostrar para vocês como é muito simples. Fala, Luciana, seja bem-vinda. Então, eu quero mostrar para vocês como é algo tão simples, que você vai conseguir fazer em qualquer lugar. Tá certo? Sem precisar da ajuda de profissional, mas se precisar, meu telefone está aqui, tá ok? Você pode entrar em contato pelo WhatsApp. Eu mudei o número porque, na verdade, semana passada, na live, eu acabei colocando o telefone da empresa, né? E aqui é o meu particular, tá certo? Então, assim, vamos começar da seguinte forma. Lá na primeira live, lembra quando eu falei a respeito de planejamento? Então, o planejamento ele te ajuda muito na questão de o que você precisa fazer, como você precisa se preparar para receber esse cachorro. Tá certo? Então, primeira coisa que vamos relembrar um pouquinho. Primeira coisa que tem que estar dentro do planejamento que é primordial, né? Você saber a raça que é compatível com a vida que você leva. Não é verdade? E, paralelamente, você entender que aquele cachorro, se você ficar mimando muito, você estiver próximo dele o tempo todo, você dá atenção a ele o tempo todo, se ele der um chorinho, você está ali. Se você fala, Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Se você de repente chega e fica ali muito com ele, o que você vai criar nele? Um cachorro dependente de você, dependente da sua presença, correto? Então, primeira coisa, esse planejamento é muito importante. Agora, o segundo planejamento, por incrível que pareça, não tem nada a ver com brinquedo, caminho, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com higiene. Sabe por quê? Eu garanto que você não vai querer a sua casa toda, o seu apartamento todo mijado, né? Cocô pisoteado, principalmente porque filhote, geralmente ele não faz cocô durinho, ele faz aquela pastinha e de vez em quando ele pisa naquilo ali. Então você imagina como deve ser bonito, né? Você tá ali distraído, de repente vai lá e pá, pisa. Ou então você passou a noite, acordou, tá lá o presente. Então, como é que você vai se preparar para isso? Primeira coisa que eu, Anderson, tá? Digo para as pessoas, né? E oriento a elas a fazerem para ter o espacinho aonde eu quero que o cachorro faça o xixi ou o cocôzinho dele. Então, vamos lá. Uma das coisas que é interessante para o espaço do banheirinho deles, a primeira coisa você tem que ter em mente o material que você vai botar para ele. Né? Esse material ele não precisa ficar para o resto da vida, mas pelo menos a orientação do espaço. Tá? Então, hoje vai ser um pouco dinâmico, tá ok? Se vocês tiverem dúvida, podem mandar as perguntas, tá? Que eu vou responder no finalzinho, tá ok? Aqueles 10 minutinhos, né? Eu vou responder. Então, você precisa identificar o material que você quer para ele fazer o xixi ou cocô. A maioria das pessoas pensa logo em jornal. Algumas outras pensam em tapetinho higiênico, né? Outras pensam em grama. Beleza, se você tem grama, maravilhoso, show de bola. Agora, se você não tem, e mesmo que você tenha grama, tá? Eu vou fazer uma pincelada nesse material todo. Mesmo você tendo isso tudo, você vai conseguir entender aonde eu quero chegar. Vamos primeiro para a grama. O problema da grama é que geralmente a grama é o jardim. Então, você imagina um jardim, né? As pessoas que moram em casa, você imagina um jardim, o cachorro ter a liberdade de fazer o xixi e o cocô dele em qualquer lugar do jardim. E aí, quando você for no jardim, você vai acabar pisando, porque nem sempre você vai enxergar diretamente aonde foi que ele fez ali a necessidade dele. Né? Então, você precisa determinar um local. Beleza?
Segundo material, o tapetinho. O tapetinho higiênico, ele é muito bom, sendo que tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Então, qual o lado ruim do tapetinho? Primeiro, você não vai gastar um pacote de tapetinho por mês. Não vai. Se pensou nisso, esquece. Não vai conseguir. Por quê? Principalmente se tratando de filhote, o filhote ele faz o xixi e o cocô várias vezes durante o dia. Então você tem que estar ligado nisso, né? O ideal é, ele comeu, ele bebeu água, provavelmente ele vai lá fazer o cocôzinho e o xixizinho dele, tá? Mas tem vezes que, fora desses horários, ele vai lá, o intestino dele reclama, ou a bexiga, vai lá e ele faz, tá certo? E questão do tapete, valor final, né? Porque de repente você vai precisar ir comprar 3, 4, 5 pacotes de tapetinho por mês. Então você tem que avaliar isso. Se você tem condições, beleza, sem problema nenhum, tá certo? Tem uma outra questão do tapetinho. Existem cães que eles confundem o tapetinho com um lugar mais confortável e eles acabam deitando ali. Tem que avaliar isso. E o terceiro lugar é que alguns cães gostam de brincar com o tapetinho. Então ele rasga o tapetinho, tem alguns que comem, né, aquele enchimento do tapetinho. E eu quero dizer para vocês, tá? É um alerta. Esse tapetinho, esse enchimento que tem dentro do tapetinho, ele contém um gel, floquinhos de gel. E esse gel, qual a função dele? Absorver a umidade. Seja do cocôzinho que saiu muito mole e às vezes sai com um pouquinho bem úmido, né? Então ele vai em contato com aquilo ali, vai acabar absorvendo um pouco da umidade, certo? E a urina ele vai absorver, beleza. Mas vamos para o lado perigoso. Se o seu filhote ou o seu cachorro comer esse enchimento, nós não podemos esquecer que esses floquinhos absorventes vão para dentro dele. E quando vai para dentro dele, vai absorver o que tem lá dentro do estômago, né? Então isso pode causar aí uma alergia, né? Pode causar danos maiores porque vai absorver. Então você imagina, o nosso estômago ele tem uma certa umidade normal, natural. Então absorvendo, e fora que aquela química está lá dentro, né? Ah, vai sair no cocôzinho. Que horas? Quando? Né? Então nós temos que estar alertas com isso, tá ok? Então pode acontecer aí intoxicação, várias outras coisas. E o jornal, nós temos um probleminha que, vamos ser sinceros, nem todo mundo está usando o jornal, correto? Então, por exemplo, eu aqui, quando eu estou lá em cima no hotel, eu conto com a ajuda, muitas vezes, de amigos amigos meus, né? Amigos e amigas, né? Amigos de uma maneira geral. Então, eu tenho pessoas que me fazem doação de jornal para mim e, paralelamente, quando a coisa aperta, eu acabo comprando no ferro velho. Entendeu? Então, assim, Anderson, e se eu for no final do dia no jornaleiro comprar tudo? Beleza, se você conseguir fazer isso, tá? Mas aí é aquele negócio, é um custo que você deve avaliar. Então, as pessoas precisam entender que esse planejamento é importante. Tá certo? Primeira coisa. Segunda coisa, eu vou tratar primeiro da questão dos cães que estão chegando, tá? E depois eu vou entrar já na parte dos cães que já existem no local. Tá certo? Então, muitas vezes nós precisamos entender isso. Que eles não vão fazer xixi e cocô no meio de uma sala, na entrada da sua casa, ou em cima do seu sofá, pior ainda, em cima da sua cama. Eles não vão fazer isso por mal. Eles só vão fazer isso em 3 situações.
Sistema fisiológico, né? Comeu, bebeu, tem que sair por algum lugar, o que sobrar. Segundo, se for filhote, eles não têm controle sobre isso, tá certo? Então você vê, às vezes, o filhote ali, você tá brincando com ele, muito intenso, ele acaba fazendo um xixizinho, né? Ele acaba fazendo aquele xixi. Ele não tem controle ainda sobre isso, tá certo? E o outro é a questão de se ele... Gente, não existe esse negócio de perseguição. Cachorro não persegue. Gente, eu tenho que rir, eu tenho que rir. Nós temos que parar com essa mania de complexo de perseguição quanto aos cães. Os cães não perseguem a gente, tá certo? O que acontece é, às vezes, como eu venho falando nas outras lives, o cachorro ele descobre que através de um ato dele, ele consegue chamar a sua atenção. Entendeu? Então, quando isso acontece e ele percebe isso, ele acaba usando isso ao favor dele. Tá certo? Então, nós temos que saber lidar com essa situação. Vou ensinar também hoje, tá certo? Como lidar com essas situações. Então, o que acontece? Por exemplo, o meu Rottweiler lá atrás, o Rock, que é o mais novo, né? O mais novo, entre aspas, né? Foi o último que chegou. Ele sempre fez o xixi e o cocôzinho dele no lugar do banheirinho, que ele sabe onde é. Mas, ele, por um acaso, eu tenho um pouco de mania de limpeza quando se diz a canil e ao hotel. Então, por exemplo, às vezes o cachorro faz um xixi, um cocô dentro do alojamento, o que é raro, graças a Deus, mas quando faz, eu quero limpo. Então, eu detecto isso, eu vou lá e limpo. A área externa já não é tanto, né? Eu limpo de manhã, às vezes eu limpo na parte da tarde, na hora do almoço, quando tem uma grande quantidade de cães, né? Principalmente se tem a galera da creche, e no final do dia. Então, eu gosto do local limpo, né? Então, o que o Rock fez? O Rock ele não fica lá em cima, no hotel, né? Exceto quando eu tenho uma grande quantidade de cães que vão pernoitar, né? Geralmente são os hóspedes. E aí, à noite, eu tenho que colocar alguém para fazer a segurança lá em cima, né? Para garantir a segurança dos cães que estão hospedados dormindo dentro do alojamento. Que eu não costumo deixar cachorro dormir fora do alojamento por uma questão de segurança. Gente, tosse alérgica é tenso. Mas assim, ele descobriu que quando ele está lá atrás, eu chego, pego, ligo ali a máquina de alta pressão, lavo ali tudo, coloco o cloro, enxago, né? E depois eu aplico o eliminador de odores. E às vezes, uma vez aconteceu, eu lembro que isso deve ter uns 3 anos atrás. Eu terminei de limpar, ele foi lá e fez um xixi. O que eu fiz? Na hora que eu estava saindo do canil dele, ele foi e fez xixi. Eu abri e joguei a água, lavei de novo. Aí ele gosta muito de ficar perto de mim, isso desde sempre. Então ele chora, é um grandalhão chorão, chora, quer ficar perto. Quando ouve minha voz, ele faz o maior estardalhaço. E aí ele descobriu que se ele, toda vez que eu lavasse, na hora que eu estivesse saindo, ele fizesse xixi, eu ia voltar. E aí ele pescou o macetinho. E eu, sem perceber, fui dando corda. Então eu comecei a notar uma constante. Eu lavava, quando eu ia saindo, ele olhava na minha cara e fazia xixi, como se dissesse: estou fazendo, tem que limpar. E aí eu voltava, e isso permaneceu por cerca aí de... Para vocês terem uma ideia como é que às vezes as coisas são sutis, isso permaneceu por uns 7, 8 meses. Direto. E eu queria era aquilo limpo. E aí eu peguei o macetinho dele. Aí tem uma hora que eu parei assim, poxa, peraí.
Ele nunca foi disso, agora se tornou... Ah, aí foi aquele estalo, né? Chegou a hora de eu fazer uma quebra de rotina, né? Que foi até assistindo um programa, né? Que eu sou cadastrado num canal de um senhor, e aí ele falou sobre quebra de rotina. Gente, é aquele negócio, é tanto curso, tanta palestra, tanta coisa que a gente faz no meio que a gente trabalha, né? Nós temos que estar sempre atualizados. Então, a gente acaba esquecendo algumas coisas, né? A gente segura o mais importante ali, que a gente mais usa no dia a dia, e acaba esquecendo algumas coisas. E eu esqueci desse negócio de quebra de rotina. E aí eu tô vendo, toda vez, acabo de limpar, ele faz xixi, eu volto lá, pô, peraí. Aí eu fui fazer a quebra de rotina. O que é a quebra de rotina? Nada mais é do que eu acabei de lavar, saí, recolhi a máquina, fechei o canil dele, ele olhou para minha cara, na hora que eu saí eu já virei a cara para ele. Ele olhou para mim e aí ele fez o xixi e ficou assim no portão como se dissesse: fiz xixi, limpa, volta aí, limpa, limpa. Porque aí seria mais um momentinho que eu ficaria com ele, né? É o que eu falo, os cães, eles eles ficam satisfeitos com pouca coisa, com pouca atenção. Mas quanto mais atenção, vamos ser sinceros, é melhor, né? Então ele queria mais atenção e ele começou a fazer isso. E aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer a quebra de rotina. Eu comecei a largar para lá. Quer fazer xixi? Larguei. E aí ele continuou com isso durante 2 meses. E eu durante 2 meses direto, nem aí. Quer fazer no meio do caminho? Faz, não tô nem aí. E aí ele começou a entrar num chorinho. E chorinho, até que ele entendeu que acabou a brincadeira ali, acabou a mamata dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Se o seu cachorro ele tem um macete, né, de chamar sua atenção de alguma maneira, ele vai usar isso a favor dele, né, e acaba sendo às vezes contra a gente, né? Então, se por exemplo seu cachorro descobrir que se ele fizer o xixi ou cocô fora do lugar, em cima de alguma coisa, e você chegar lá e ficar muito preocupado, tem que limpar, não sei o quê, claro que as pessoas ficam chateadas, beleza. Mas precisa haver essa quebra de rotina. E é o que eu ensino para os meus clientes. Faz a quebra de rotina, vou ensinar. E eu ensino, ó, quando ele fizer o xixi ou o cocô perto da porta do seu quarto, quando você sai do seu quarto, passa por cima. Não é pisar, é passar por cima. E finge que nada aconteceu, não dá atenção. Então, esses macetinhos eu quero liberar hoje para vocês. Entendeu? Então, assim, hoje vai ser bem dinâmico, tá certo, gente? Hoje não vai ter slide, porque não faz sentido usar slide hoje. Hoje precisa ser diretamente. Então, vamos lá. Eu peguei e decidi jornal. Jornal, vamos ser sinceros, o cachorro faz o xixi, o jornal fica molhado, depois de um tempo o jornal absorve, mas o chão às vezes fica úmido. Mas não é ruim, eu prefiro usar jornal. Tá certo? Eu tenho uma graminha sintética que eu uso no cantinho do banheiro lá no hotel, mas apenas como demarcação de local, principalmente para os machos. Gostam de fazer xixi espalhado, né? E em cima eu uso um cone de borracha, não é cone de plástico. Muita gente compra cone de plástico. Gente, cone de plástico não absorve o cheiro do xixi do cachorro. Agora, cone de borracha, sim. Tá? E esse cone de borracha, eu vou ser sincero para vocês, é chato de achar. Eu encontrei na internet, mas só em tamanhos acima de 50 centímetros, entendeu? E onde eu compro aqui no Rio de Janeiro é lá em São Cristóvão. Então quando eu compro em quantidade, compro pequenininho, médio, grande, e aí eu uso eles, né? Então o que você vai fazer?
você primeiro decide aonde você vai querer que o seu cachorrinho faça o xixi e o cocôzinho dele. Beleza? Feito isso, agora eu vou levantar. Vou mexer um pouquinho aqui na câmera, tá certo? Então, você vai escolher um local. Você vai escolher um local para você colocar. Eu tô de chinelo, tá, gente? Tô à vontade. Hoje eu tô tranquilão. Então você vai escolher um local para inicialmente você ter duas coisas a seu favor. Primeira coisa que você vai demarcar é o cantinho de necessidade dele, do seu cachorrinho ou da sua cachorrinha, tá? Isso independente de idade, tá? Mas eu vou primeiro falar pelos filhotes. E paralelamente, você vai precisar, em determinado momento, colocar ele num cantinho da disciplina. Você vai precisar colocar ele num momento para ele, num momento para você. É igual aquela situação, momento de intimidade. A gente precisa também de um momento de afastamento, tá? Então você não passa 24 horas por dia com seu filho. Você não passa 24 horas dias com seu esposo, com a sua esposa. Então você também não pode ter 24 horas por dia com o seu cachorro. Tá certo? Então, por exemplo, eu hoje, se eu tivesse um filhote, eu não teria como colocá-lo lá no hotel. Por quê? Ele é um filhotinho, ele não está, eu ia perder ele. Por quê? Porque ele teria contato com outros cães, ele ainda não estaria 100% vacinado com as 3 doses da vacina, que na verdade eu aplico 4, e ele não poderia ter contato com os outros cães. Então eu precisaria, conversar com a minha esposa e, em comum acordo, escolher um cantinho para ele poder usar como banheirinho. Então, o que eu precisaria? Primeira coisa, um plástico de obra mesmo, esse plástico preto ou azul, qualquer plástico lona, qualquer coisa que não deixe entrar em contato com o chão, se ele fizer o xixi ou o cocôzinho fora, tá certo? Se ele puxar o material da onde eu quero que ele faça a necessidade. E aí eu vou pegar o material que eu quero que ele faça o xixizinho ou o cocôzinho. No meu caso, jornal. Em comum acordo com a minha esposa, eu decidi que seja aqui nesse quadrado aqui. Né? Então, aqui eu tenho esse quadradinho. Aqui atrás vocês estão vendo algumas grades. Né? Então eu tenho esse modelo de grade aqui, certo? Que o pessoal usa muito em jardim, compra em loja de jardinagem ou compra pela internet. Tem mercados, pet shop que vende também. Tem esse outro aqui, que como vocês sabem, e a maioria me conhece, sabe que eu gosto muito de reaproveitar algumas coisas. Então isso aqui, na verdade, isso aqui não é um canilzinho. Isso aqui nada mais é do que aquela gradezinha de loja que eles fazem, que eles colocam às vezes bola, alguns itens na loja. Só que esse aqui, ele veio com um pequeno defeito e aí o dono jogou fora. E aí eu passando, a minha cabeça vai longe, gente. Isso aqui, essa gradezinha aqui, ela não custa menos que R$180. Não custa, menos que R$180. Então eu economizei. Né? Ela está um pouquinho, começando a deteriorar um pouquinho, eu vou ter que lixar, pintar ela, né? Porque eu gosto muito dela. Então, o que eu faço? Tem essa grade e tem essa outra aqui, né? Aqui no Rio, eu encontro ela no Mercadão de Madureira, tá? Na parte de baixo, na rua, a parte da Edgar Romero. Agora, nos outros lugares eu não sei aonde compra, em outros estados, mas essa grade aqui, ela é somente aquela grade que os camelôs penduram
as coisas na rua para vender. Então, em ônibus, em metrô não, né? No trem, aliás. E aí, eles vão andando com isso aqui, aí às vezes, o pessoal tem na praia também, aí pendura aqui óculos, essas coisas. É essa grade aqui. Então, eu escolho que tipo de material eu vou ter para fazer o isolamento da parte. Então, o que eu vou fazer? Vamos para essa aqui. Eu escolho um lugar que a grade consiga comportar. Se eu não tiver dinheiro, se eu não conseguir uma grade do tamanho do espaço que eu determinei para ele ficar, você compra, vê o tamanho, vê o número de grades que você vai precisar, se for grade solta, e você pode prender uma grade na outra, fazer essa dobradiça aqui, ó. Você pode fazer isso aqui, essa dobradiça aqui, com grade solta. De que forma? Você vai pegar a grade, vai pegar ali, você vai usar isso aqui, ó. Braçadeira plástica. Braçadeira plástica. Aí você chega aqui, pega uma, coloca junto da outra, você compra, no caso, 2 ou 3, fecha ela, você fez uma dobradiça. Bota aqui, uma no meio, uma embaixo, pronto, você fez a dobradiça. E aí o que eu faço? Escolhi esse quadrado aqui, uma grade me basta ou quantas grades for necessário, tá? Não precisa ser um lugar grande, gente. Isso aqui tem 1 por 1,20. Não, 1 por 1,5, né? Mais a porta ali, porque aqui na verdade é um lavabo, né? Conhecido como lavabo, é um banheiro na sala. E aí o que acontece? Só que eu não quero esse cachorro lá dentro. Eu não quero. É anti-higiênico. Então eu vou fechar a porta, vou proteger a porta com alguma coisa para ele não ficar mexendo ali. Vou colocar o plástico no chão, vou colocar ali o material que eu escolhi, jornal, tapetinho higiênico ou a graminha sintética, tá? Isso eu estou falando dentro de casa ou dentro de apartamento. E aí o que acontece? Vou pegar isso aqui e vou colocar aqui, ó. Coloco aqui. Isso aqui é o local do banheirinho dele inicialmente. Mas futuramente, ele também pode ser usado como cantinho da disciplina, como o local que você pode determinar como hora de me deixar quieto um pouco, entendeu? Mas, inicialmente, use apenas como banheirinho até que ele se acostume, tá certo? E aí você vai prender isso aqui na parede. Você vai prender isso aqui com alguma coisa. Tá? No meu caso aqui, eu poderia prender com uma cadeira, que ele não tivesse força para empurrar. Né? Qualquer coisa. Assim, os cães eles aprendem muito fácil. Então, não, vou só encostar porque ele não vai derrubar. Uma hora ele vai acabar derrubando ou passando ali pelo canto. E aí ele vai entender que se ele empurrar aquele obstáculo, ele sai. E aí ele vai ter acesso à sua casa toda. Entendeu? Então isso não é interessante. Então, você prende, você pode fazer, aí você tem que agir com a sua criatividade, tá? Em último caso, no meu caso, eu faria um furo aqui, um furo ali na parede mesmo, um outro furo aqui, e parafusaria uma dobradiça de forma que depois eu pudesse remover. Tá? Dá um pouquinho de trabalho, depois tem que fechar com massa, isso tudo, depois que o tempo passar. Tá? E aí o que acontece? Feito isso, eu vou pegar esse filhote e ele acabou de comer. O que eu faço com o filhote que ele acabou de comer? Eu tenho que ter em mente que ele de 5 a 20 minutos, pelo menos, de 5 minutos a 20 minutos, ele vai querer fazer o cocôzinho dele. Então o que eu faço? Eu pego ele, eu separo, é um treinamento. Eu pego ele, eu coloco ele aqui dentro do banheirinho dele, sento aqui e vou fazer qualquer coisa e fico aguardando ele. Só que o tempo todo
Um olho de cada lado. Um olho no que você está fazendo e um olho nele. E ele vai ficar ali, ele vai querer ficar tendo contato com você ou qualquer coisa, mas você nem olha para ele. Você tem que disfarçadamente dar uma olhadinha. A hora que ele baixar e fizer o cocôzinho, é hora de festa. E aí essa festa, você pode fazer ela da forma como for melhor para você. Se você acha que você fazer festa é pegar ele, gente, fazer festa não é você soltar fogos. Pega um urso lá, papai, um boneco de pelúcia seu. Estou falando com o meu filho mais novo, que ele é o meu ajudante. Então, você não precisa fazer estardalhaço, muita coisa. É só para ele entender o que você ficou feliz com a atitude dele. Entende? Então, você vai chegar ali e vai ensinar ele que aquilo ali você quer. Pode ser. Então, aqui nós temos o amigo de infância do meu filho. Por incrível que pareça, eu gosto, meu filho mais novo gosta, meu mais velho gosta, todo mundo gosta de macaquinho. Inclusive, eu tenho um macacão, que é bem grandinho, mas é outra história. E aí, o que acontece? Eu pego o meu filhote e ele está aqui dentro. Ele acabou de fazer a necessidade, ele baixou para fazer a necessidade dele em cima do jornal ou do material que eu coloquei. O que eu faço? Isso, garoto, muito bom, muito bom. Ou você tira a gradezinha, tá? Puxa aqui a gradezinha. Isso, garoto, muito bom, isso, bom, garoto. Não é, ai, que lindo, ai, tô orgulhoso. Não, vai com calma, vai com calma. Não dá muito florinho não, porque dá problema no futuro. E aí você, isso garoto, muito bom garoto, isso, muito bom. Ou você faz uma baguncinha, isso, bom garoto, ei, vem cá. Mas afastando ele de onde ele fez o cocôzinho, né, para ele não pisar. E aí você vai dar uma cenourinha para ele, eu gosto de cenoura. Toma aí, cara. E aí você dá uma cenourinha para ele ou alguma coisa, né, para ele entender que fez correto. Você ficou orgulhoso dele. Ah, Anderson, e o xixi? O xixi é mais fácil ainda. Isso no meu modo de ver, tá? Você vai pegar o seu cachorro, você vai fechar aqui, vai pegar o teu filhote e vai começar a agitar ele, brincar com ele, fazer ele andar atrás de você num determinado espaço da sua casa ou do seu apartamento. Ah, vem cá, garoto. E vai andando, aí ele vai atrás de você. Daqui a pouco ele vai cansar, ou você pega algum brinquedinho, aí você tem que assistir a primeira live, tá? Sobre brinquedos e como brincar com o seu cachorro. E aí você vai brincar com ele, brincar, chega uma hora que ele cansa. E quando ele cansar, você já pega e não coloca comida ou água no espaço do banheirinho. Não faça isso. Você vai e coloca água próximo a pelo menos 1,5 m, 2 metros do banheirinho. E aí você vai notar que ele vai lá beber, porque ele ficou com sede, ele ficou correndo atrás de você. Aí o que você vai fazer? Ele acabou de beber a água. Gente, tem que ser jogo rápido, é olho rápido. Ele acabou de beber água, saiu, deu 2 dedos, ele está aqui, ele bebeu água aqui, ele saiu, você pega ele com calma, para não assustar o bichinho, e leva ele pro banheirinho. Por quê? Ele vai fazer o xixizinho. Uma hora ele vai fazer o xixizinho. E ele só vai sair dali quando ele fizer o xixizinho. Ah, mas é maldade? Não é maldade. Você vai fazer a mesma coisa do sisteminha do cocôzinho. Você vai sentar, vai esperar ali. Ele fez o cocôzinho? Vou baixar um pouquinho mais que o bonequinho acabou batendo aqui e subiu. E aí ele fez o xixizinho? Beleza. O mesmo esquema da caca, do cocôzinho. Você vai... Isso, garoto. Ele fez o xixi, acabou de fazer. Não é? Ele fez... Ele acabou de beber água, você colocou ele aqui, você foi lá para dentro, ele fez o xixi, quando você voltou, ele já fez. Não, você tem que sentar aqui e esperar ele fazer.
Assim que ele fizer, mesmo esquema do cocôzinho. Bom, garoto, isso. Faz a festinha da cenourinha, qualquer coisa, beleza? E aí o que acontece? Você tira ele daqui de dentro e coloca ele no espaço que você acha melhor para deixar. Não aconselho deixar solto pela casa inteira, apartamento inteiro, porque aí você vai precisar assistir a outra live, porque senão vai ficar isso aqui muito grande, essa live muito grande. E aí o que acontece? Passados dias, você vai notar que ele vai comer e ele sozinho ele vai querer ir para o lugar. E aí você dá o espaço para ele, gente. Ele já sabe o que ele tem que fazer aqui, dá um espacinho para ele. Aí ele vai, aí você senta aqui, nos primeiros dias. Ele fez, isso garoto, muito bom, fez xixizinho, fez cocôzinho, isso, muito bom. E aí, depois que ele sai todo prosa, né, ele vai dormir provavelmente, e aí você, sem que ele veja, você recolhe e troca. Tá certo? No caso dos cães maiores, é o mesmo processo, sendo que você vai ter que usar de artifícios. Por quê? Como o seu cachorro ele já é maior e ele já tem, lembra do papel em branco? Primeira live também? Seu cachorro, ele era um papel em branco. E sem querer, você sem saber, você deixou ou pegou ele já grande, você deixou ele fazer xixi ou cocô em qualquer outro lugar. Então ele vai entender, e ele tem liberdade de andar na casa toda, então ele entende às vezes que ele pode fazer xixi e cocô pela casa inteira. Tá nem aí. Faz por mal? Não faz por mal. É hábito. E esse hábito você precisa fazer a quebra de rotina. Então você vai, sem que ele veja, você faz uma geral, pede alguém para passear com ele, tira ele do recinto, você vai limpar onde ele fez errado, com cloro ou água sanitária, menos os produtos que eu falei lá na primeira live a respeito de limpeza também. A primeira live ela foi bem grande justamente por isso. Aliás, na primeira não, na segunda live. Questão de limpeza. Dá uma olhada na segunda live. Então, você fez a limpeza ali, aí no final você passou o eliminador de odores e deixou secar o eliminador de odores ali. Tá certo? E aí você precisa de um lugar para demarcar esse onde é para ele fazer. E aí você faz o mesmo esquema, igual um filhote. Só que o seu cachorro quando grande, nem sempre ele vai gostar de ficar atrás disso aqui. Então você tem que estar aqui para controlar ou fechar. Né? E de forma que ele não pule. Porque se ele pular a primeira vez, já era. Ele descobriu o macete, ele vai pular sempre. E traz ele para cá. Aí ele precisa de uma referência. E a referência é, você pega algum lugar que ele fez o xixi, você pega ali um paninho velho, um pedaço de pano de chão, você pega ali, seca o xixi dele, limpa da maneira que foi falada na segunda live, e você pega esse paninho e você coloca ele aqui como referência. Entendeu? E aí, quando ele terminar de fazer, de comer ou de beber água, você traz ele para cá e fica aqui sentado aqui e ele ali. Quando ele fizer, é festa. Bom garoto, ele... Hã? Bom garoto, bom isso, muito bom, gostei. Aí dá um punhadinho de ração para ele, dá um petisquinho, alguma coisa, ou faz um carinho, faz uma festa, que eu prefiro, tá certo? E aí, ele com o tempo, você vai notar que ele mesmo vai começar a se deslocar para lá. Se ele fizer fora, você não fala nada. Poxa, que feio, não fala. Verbalmente, ele não vai entender nada, live passada. Então, agora, ele fez fora do lugar, ignora ele, literalmente, e não limpa na presença dele. Depois que ele sair, aí você vai e limpa, ou tira ele do recinto e limpa, tá certo? Liberdade o tempo todo não é legal, correto? Então, o que eu prefiro? Tô com meu filhotinho, não é hora dele comer, fazer xixi ou cocô, embora eles não tenham muito horário. O que eu vou fazer? Eu preciso do meu momento de privacidade, um momento para mim. Então, o que eu faço? Eu pego, nesse caso aqui,
monto um canilzinho móvel para onde eu quiser. Boto aqui, coloco ele aqui. Eu fecho essa parte aqui, ó. Eu boto o canilzinho um pouco mais para frente. Deixa eu tirar aqui que fica mais fácil. O que eu faço? Aqui no meu banheirinho, não é interessante ele dormir, beber água e comer no banheirinho. Então, o que eu faço? Eu pego, eu ganho um pouco mais de espaço para ele, né? E com essa pontinha aqui eu travo aqui na parede, né? De alguma forma, ou com uma cadeira, alguma coisa que você possa prender. Então, aqui na frente, esse espacinho que ele ganhou, você coloca água, não coloca comida, a não ser que seja o horário dele comer, tá certo? Você coloca a água dele. Se você quer colocar um pano, alguma coisa para ele dormir, beleza. E aí, deixa ele aqui. O que você vai fazer? Você vai para qualquer outro lugar. Mas tem que se certificar que ele, se empurrar, ele não vai sair daqui. Se ele empurrar isso aqui, deixa ele chorar, deixa ele se espernear, não tem problema. Tá certo? E aí ele está aqui no espaço que ele ganhou, já tem água. O banheiro está aqui. Qual mais necessidade ele tem? Ah, brinquedo. Bota o brinquedo dele aqui. Correto? No caso dos maiores, eu sempre aconselho, agora, para quem tem casa, os cães, quando eles ficam maiores, eu aconselho a eles terem o lugar dele. Canil. Ah, Anderson, o cachorro é para passar o dia inteiro preso no canil? Isso é você que vai determinar. Por quê? O canil ele tem que ser diretamente proporcional ao tamanho do cachorro. Eu não vou pegar, por exemplo, um Rottweiler e vou botar ele aqui. Um Rottweiler adulto. Eu não tenho como botar ele aqui. Nem tendo ali o banheiro, que não é pequenininho. Assim, não é pequenininho para caber um Rottweiler. Mas não é o ideal. Né? Principalmente que cheiro de cocô de cachorro dentro de casa não é legal. Mas eu preciso de um espaço que eu tenha aonde o cachorro ficar abrigado e, paralelamente, ele possa fazer o xixi e o cocô dele sem estar dentro da casa dele, dentro do canil. Então, o canil ele é dividido em duas partes. A parte de abrigo, contra sol e chuva, e o calor, por isso que eu sempre indico as pessoas para fazer com tijolo vazado na parte de cima, para o ar poder circular. Né? A telha de preferência bem alta, por conta do calor. Né? E aqui uma portinha para ele poder sair para a parte externa, onde ele vai fazer as necessidades ou deitar em dia que ele quer pegar sol. Beleza? E aí, quem vai determinar o tempo que ele vai ficar lá dentro é você. Se você quer que ele fique 2 horas, 3 horas... Ah, Anderson, o cachorro pode passar o dia inteiro preso? Pode. Se ele tiver um espaço proporcional ao tamanho dele. Né? Então, se ele tem um espaço grande, porque grande assim que eu digo, ele tem um lugar onde ele consiga dormir e um local que ele possa ficar andando aqui, ele pode passar assim o dia todo preso ali. Por exemplo, os meus cães, eles têm um espaço grande para eles, então eles passam o dia inteiro presos. Às vezes, à noite, eu solto eles num corredor, né? O corredor é muito grande, ou eu boto eles lá para cima, ou eu solto simplesmente eles lá atrás, né? E assim, agora não é interessante eles passarem o tempo todo soltos dentro de casa. Se você tem uma casa, quer deixar eles soltos 24 horas por dia, deixa lá fora. Mas dentro da sua casa não é interessante. Não é interessante nem eles entrarem, igual eu falei semana passada. Não é necessário que ele venha ficar o dia inteiro dentro da sua casa, porque senão é tudo muito... Meu filhote perguntou se eu quero alguma coisa. Não, valeu. Obrigado, tá? Então, se você deixa ele solto o tempo todo dentro da sua casa, ele vai tocar horror. Pode ser que ele seja educadinho, beleza, aquele cachorro mais tranquilo, mas tem cachorro que também toca horror na casa. Então, não é interessante, tá? Ele ficar o tempo todo tendo acesso na sua casa. Questão de uso inteligente do espaço. Por exemplo, como é que eu ensino o meu cachorro, independente da idade,
quero deixar bem claro aqui para vocês que, assim, o cachorro... Anderson, qual é a melhor idade para o cachorro aprender? Quando filhote. Né? Desde filhote, na verdade. Então, mas se você não teve a oportunidade de treinar ele desde filhote, ou você quer alterar alguma coisa dele agora, quando ele está maior, referente a comportamento, para que vocês tenham um bom relacionamento, precisa haver um cantinho de disciplina, você querendo ou não. Ou você convive com a... Ou você pode conviver com a bagunça pro resto da vida, aí é com você. Entendeu? Mas, o que é interessante? Você tem um cantinho da disciplina. Por exemplo, se eu tenho um cachorro de pequeno porte, né? Shih Tzu, Bulldog francês, Schnauzer, até Schnauzer que já está entrando para o médio porte quase. Você tem um Beagle. Essas raças que são menores, né, Pinscher, essa galerinha, eu posso criar o cantinho da disciplina na minha casa. Pego aqui, ó. Cantinho da disciplina. Cantinho da disciplina é o único local que você não precisa se preocupar tanto, tá, com o tamanho muito grande, né? Porque senão é interessante até que ele seja do tamanho de uma forma que o cachorro consiga dar uma volta ali dentro, né? Não andar por ali, mas ele consiga se movimentar um pouquinho ali dentro, fazer isso aqui pelo menos, né? O cachorro é desse tamanho, você vai botar grade aqui no cachorro. Não é interessante, tá? Ou você pode fazer esse canilzinho, ou você ter uma caixinha de transporte. Uma outra forma também de você ter o cantinho da disciplina, se você não tem como colocar uma grade ou alguma coisa, é você comprar uma coleira e ter um pedaço de corda que você compra em casa de material de construção, essas cordas coloridas, né? E aí você vê ali uma proporção de corda que você possa amarrar o seu cachorro. Então você vai dar um nó bem dado mesmo naquela coleira, né? E vai prender aquela corda em algum lugar na sua casa, né? Se for, por exemplo, apartamento, prende na varanda, não tem problema nenhum. Ou bota grade na varanda, você que sabe, tá? E aí o que você vai fazer? Se o cachorro fez besteira, ou está querendo chamar atenção, né? Por exemplo, eu aposto 95% de chance da maioria dos cães que estão hoje com seus donos dentro de casa, em quarentena, que antes a rotina dos donos era sair de manhã e voltar ao final do dia, eles podem desenvolver 95% algum tipo de problema. Ou síndrome de afastamento, né? Ele ter algum problema por conta do afastamento, ele chorar demais, latir demais, raspar a porta, tentar destruir alguma coisa. A não ser que você já comece a fazer isso. Em alguns momentos você coloca ele num local, bota ele, se ele anda na casa toda, se ele fica na boa, bota ele num quarto. Deixa ele lá no primeiro dia 10 minutos, 20 minutos, 30, 40, 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6 horas, o tempo que você precisa ficar do lado fora de casa trabalhando, para ele se reacostumar com isso. Mas isso é gradativo. Não é vou pegar meu cachorro hoje e vou afastar ele da minha presença 8 horas. Durante 8 horas. Não, peraí, vamos devagar, gradativo. E aí o que acontece? Você tendo esse local, faz isso. Entendeu? Faz isso. Começa a habituar ele a não estar o tempo todo na tua presença. Agora, voltando à questão do cantinho da disciplina, o meu cachorro está começando a fazer besteira para me chamar atenção sem necessidade. Eu estou com ele, estou em quarentena com ele, dentro do possível eu estou dando atenção a ele, né, nos momentos que eu estou, nos momentos que eu posso. Agora, começou a querer chamar muita atenção, começou a querer fazer gracinha, fazer xixi pela casa quando não fazia, exigir, na verdade, ele está exigindo atenção.
E cachorro não é para exigir, porque ele não faria isso com o pai ou com a mãe dele. Então, mas por que os cães fazem isso com nós, com nós seres humanos? Porque nós fazemos ele se tornar dependente de nós, da nossa presença. E isso não é legal. Tá certo? Por isso essa questão de começar a adaptar ele para quando a gente voltar a trabalhar. E se você nunca fez isso, ou se você está 24 horas por dia com ele dentro de casa, por exemplo, de repente as donas de casa, comece a afastar ele. Se você mora numa casa, bota ele para fora um pouco. Fecha a porta, deixa ele um pouco lá fora, deixa uma garrafa PET para ele, ou um pneu, ou uma bola de futebol que você tenha pego na rua, coco, que o pessoal já bebeu, você bota ali para ele brincar. Qualquer coisa para ele se distrair. E aí você deixa lá do lado de fora. Agora, se você mora em apartamento, se você tem condições e tem segurança para isso, você pode colocar ele na varanda durante o dia, porque aí, se ele latir, chorar, se espernear, ele vai incomodar os vizinhos, beleza, mas está dentro do horário comercial. Creio que ninguém tem nada a ver com isso, né? A galera vai ter que tomar conta da vida e sustentar um pouquinho. E isso é um treinamento. E aí você vai fazer isso um pouquinho. Ou bota dentro de um quarto, volto a dizer, ou se você se garante, bota, não é higiênico, mas, tem um banheiro de empregado e eu não uso. Tá, beleza. Fecha direitinho, passa a fita, aquela fita transparente, grossa, passa ela na tampa do vaso, para ele não levantar e abrir, tira o papel higiênico, você vai praticamente tirar as coisas que ele pode se machucar ou aprontar. Papel higiênico, cesto de lixo, né, a toalha, sabonete. E aí você vai deixar o básico ali dentro, né, o básico que não tem como tirar. E aí você fecha a tampa do vaso com fita para ele não abrir e inventar de cair lá dentro, morrer afogado ou beber água do vaso. E aí deixa ele lá. Entendeu? Aí ele fez uma besteira. O que você vai fazer? Você vai pegar ele e vai colocar ele. Mas, gente, quero dizer uma coisa para vocês. Não adianta fazer, tentar disciplinar o cachorro se você não pegou ele no flagrante. Esquece isso. Essa história de, eu fui ali, quando eu voltei ele roeu o meu sapato. Esquece, já era. Você não pegou ele mexendo, já era. Fui lá fora, igual aconteceu com aquela senhora que ela se deu bem. Ela e o cachorro. Ela saiu, quando voltou, o bicho tinha arrebentado com o colchão dela. Ela fez aquilo todo, reclamou, falou cachorro, falou. Linguagem verbal, não rola. Assista da semana passada, a live da semana passada que tá bem explicadinho. Então, aquilo não adianta. O que adianta é se prevenir. Por que ele arrebentou com o colchão dela? Porque ele tinha acesso ao quarto, livre, o tempo todo. Né? Então, tem certas partes da casa que eu, Anderson, não aconselho que as pessoas deixem seus cachorros terem acesso. Eles podem conhecer, mas viver lá não. É o seu espacinho. Tá certo? E aí, por exemplo, eu pego ali e coloco o meu chinelo. Ele nunca mexeu no meu chinelo, ou é um filhote. Mexeu, eu peguei ele mexendo, fazendo besteira, eu pego ele, coloco ele aqui no cantinho da disciplina, viro as costas e saio. Deixa ele sozinho. Vai chorar, vai se espernear, deixa. Se você não tiver o cercadinho, mas tiver uma caixa de transporte, você pode sim botar ele dentro da caixa de transporte. Anderson, mas a caixa de transporte não é tão grande, mas o seu cachorro é tão grande que ele não consiga ficar dentro da caixa de transporte e conseguir, de repente, dar uma volta em volta dele mesmo. É o que ele precisa. É só o que ele precisa. Ele precisa entender que ele vai arcar com as atitudes dele. Agora, não adianta você, por exemplo, pegar ele e colocar ele num lugar imenso. Precisa ser um local que ele entenda, consiga entender que ele está
em disciplina, que ele está de castigo. Então, por exemplo, não adianta, por exemplo, o meu cachorro puxou a toalha da mesa. Não adianta eu pegar meu cachorro e botar ele só pro lado de fora da casa e ficar olhando para a cara dele. Tem efeito nenhum. É a mesma coisa que eu chegar para uma criança e falar, você está de castigo, vai para dentro do seu quarto. A criança vai lá para dentro, tem videogame, tem televisão, tem celular, tem brinquedo. Isso é castigo? Isso não faz a criança refletir. Pode até fazer a criança refletir se for o caso de uma criança que gosta de ficar o tempo todo grudado com o pai e com a mãe. Ou não gosta de ficar sozinho. Mas ela precisa refletir a respeito. Então, o melhor castigo para uma criança dessa é a cantinho da disciplina. Que, por exemplo, pode ser aqui. Bota ali a cadeira, senta aí, fica aí, eu vou fazer qualquer outra coisa. E a criança não pode levantar dali. No caso do cachorro, ele vai inicialmente chorar, vai latir, vai se espernear, vai tentar derrubar, vai tentar arrumar um jeito de sair dali. Por isso o cantinho da disciplina, ele precisa ser tão seguro quanto a grade aqui que vai determinar o espaço dele onde ele vai fazer o xixizinho, o cocôzinho dele, que é o banheirinho dele. Anderson, futuramente quando eu tirar ele dali, voltando à questão rapidinho do local do xixi e do cocô, futuramente você não vai precisar mais da grade. Ele, quando tiver vontade, ele vai lá e vai fazer. E você não vai mais precisar agradar ele, né? Reforçar, no caso. Né? Não é agradar, é reforçar. Você não vai precisar fazer o reforço. Porque ele já sabe que é ali o lugar dele fazer o xixi e cocô. E ele vai querer fazer. Agora, lembrando que cachorro, dificilmente ele gosta de fazer o xixi e o cocô onde ele dorme, come e bebe água. É muito raro. A não ser se ele já tenha acostumado com isso. Né? De repente, o dono ali se descuidou ou por qualquer outra situação, o dono vai ali e deixa o cachorro o dia inteiro num local pequeno, onde ele faz xixi, cocô, dorme e come. Aí ele vai se acostumar com a sujeira. Mas até assim você demora mais tempo até ele pegar o macete, mas é complicado, tá certo? Então, fez o xixi e o cocô, tira logo, sem que ele veja. Tá? E ele vai estar ali no cantinho da disciplina, vai chorar, vai espernear, vai tentar sair daqui, vai sacudir, né? Se fosse o meu caso aqui, se eu colocasse isso aqui como cantinho da disciplina, eu ia colocar isso aqui bem preso aqui, ia dar um jeito de prender essa parte aqui, né? E ia conversar com a minha esposa, pedir autorização. Não é que ela manda em mim, é que é concordância. O casal tem que concordar nesse caso. Por quê? É um espaço da casa, né? A casa é de comum acordo. E aí eu faria um furinho aqui e colocaria uma presilha aqui, pronto. Meu cachorro ele pode tentar sair daqui que ele não vai sair. E se ele for pequenininho e for sem vergonha e conseguir pular, eu notar que ele vai conseguir pular, é muito simples. Eu faço quase um canil. Eu pego uma grade, sei lá, ó, bota em cima, eu faço uma gaiola para ele. E prendo aqui, com aquelas presilhas de plástico que eu mostrei. Com essa presilha aqui, ó. Lembra dela? Ó. Tum, tum, tum. Prendo aqui. Prendo um em cada ponta aqui. E ele tá preso e ele só vai... Ah, Anderson, mas e aí? Tá parafusado ali, tá parafusado ali. Isso aqui tá preso com... O que eu faço para tirar ele? Gente, corta. Pronto. Corta a presilha. Essa presilha aqui que eu tô falando, ó. De nylon. Ela é forte, ela é bem forte. Tá certo? Então, gente, fez besteira, cantinho da disciplina. Planejamento, tem que se planejar. Ele precisa entender que ele fez errado. E às vezes, você vê alguma situação onde você fala com o seu cachorro está olhando para a sua cara e latindo para você. Ele não está batendo boca com você. Ele está te desafiando. É como se fosse aquele pessoal que às vezes briga na rua. Blá, 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 blá. Não, mas e daí? Tô falando isso mesmo, e é esse mesmo. Eu penso assim, falo assim a hora que eu quiser. É isso que praticamente ele está fazendo. Então, se ele está, entre aspas, né? É uma maneira de eu poder simplificar e fazer com que vocês consigam entender. É como se fosse um bate-boca. A intenção dele não é exatamente essa.
mas acaba se tornando, humanamente falando, um bate-boca. Por que ele não late? Por que ele não bate boca com a mãe ou com o pai dele? Porque existe uma autoridade. Existe uma hierarquia e ele precisa respeitar isso. É por isso que eu falo, gente, se planeja direitinho quando você pegar o seu cachorro, independente da raça, independente do tamanho dele. Se planeja, pega um cachorro compatível com a sua vida, compatível com o seu poder de hierarquia. Sabe por quê? Se você pegar um cachorro, por exemplo, você pegar um Rottweiler, um Pitbull, um Fila, um Doberman, um pastor alemão, e você não tiver autoridade para lidar com eles, eles vão mandar em você. Você vai fazer exatamente o que eles querem. Então, por exemplo, você quer sair para trabalhar, o seu cachorro diz que você não vai sair. Ele planta na frente da porta e fica rosnando quando você chega perto da porta. Acabou, você não vai trabalhar. Não vai trabalhar. Se for aqui no Rio, no mínimo você vai me ligar, né? Meu telefone está aí, me liga, que aí eu vou te socorrer. Mas também já deixo bem claro, isso gera um custo, tá? Me tirar de casa para poder socorrer as pessoas, isso gera um custo. Tá? E fora o tempo hábil de locomoção. Então, gente, se programa. Se programa. Cria esse hábito. Pega o seu cachorro, afasta ele em determinado local, de determinado momento de você. Coloca ele no lugar dele. Não é batendo. Bater em cachorro, se bater, se resolver esse problema, a cadeia não estava cheia de gente presa. E assim, cachorro que apanha muito só tem duas coisas. Ou ele vai ter medo de você, mas ele não vai te respeitar. Medo e respeito não tem nada a ver. Ou uma hora a natureza vai dizer para ele, olha só, essa pessoa está vindo para cima de você com um cabo de vassoura, ou com jornal, ou com chinelo, ou até com a mão mesmo, para poder te bater. É hora de se defender. E aí você vai sofrer um acidente. Entendeu? Ou você vai acabar, vou ser sincero, você vai acabar matando o teu cachorro, porque o seu cachorro vai te atacar, você ou vai cair para dentro dele, ou vai tentar uma briga ali, corpo a corpo, que eu não aconselho. E aí você vai tentar descarregar uma frustração do seu cachorro, aí vai, não quero mais o meu cachorro, ele me atacou, aí vai ter vários problemas. Se for cachorro de grande porte, então, vai mandar chamar a polícia, vai mandar matar, a polícia aí vai para noticiário dizer que o cachorro era ruim, era não sei o quê, e a culpa é exclusivamente sua. E aí? Como é que vai ser? Aí é complicado, gente. A culpa sempre é do cachorro. Sempre arrebenta, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, infelizmente. Tá? Então, gente, me desculpa de repente se foi um pouco corrido, mas é porque está sendo um pouco corrido, porque eu preciso liberar para vocês essas informações, entendeu? Sem a gente passar muito do horário. Então eu vou até dar uma olhada aqui. Tá numa hora legal já. Então, é interessante isso. Vamos manter a hierarquia onde ela precisa estar. Não vamos ficar batendo boca com nossos cães quando eles não entendem do que a gente está falando. Tá? Se você tem alguma dúvida sobre linguagem, dá uma olhada. É uma sequência, infelizmente, eu não tenho como repetir tudo aqui, mas dá uma olhada nas lives anteriores, começando logo de... Eu aconselharia, a quem está chegando agora e de repente não entender, assistir, tira um tempinho, que agora a gente tem um pouquinho mais de tempo, assiste todas as lives, entendeu? Não precisa assistir tudo no mesmo dia. Ou se você já assistiu as primeiras e você está entendendo um pouco mais, mas quer se aprofundar, pirâmide da hierarquia 1 e 2, tá? E essa de hoje. Que aí você vai conseguir... e a de semana passada também, que é expressão corporal e expressão verbal. Eles não entendem o que a gente fala.
Eles entendem o que a gente fala com o corpo para eles. O que a gente fala chega apenas como sons para eles, como vibrações para eles, tá certo? Então, gente, espero que tenha sido bem tranquilo para vocês, que vocês tenham conseguido entender. Se vocês tiverem alguma dúvida, durante a semana vocês podem deixar ou no WhatsApp, tá? Esse telefone, esse número também tem WhatsApp. Ou se vocês quiserem colocar no Facebook também, eu vou responder. Ou se vocês quiserem, na live da semana que vem, também eu respondo, né, no finalzinho, tá certo? E lembrando que semana que vem, tá? Semana que vem eu vou estar abordando o assunto ciúmes. Ciúme. E aí, gente, esse assunto dá o que falar. Mas eu espero que vocês tenham gostado, né? É bem simples, mas é a maneira que eu tenho minha de falar para vocês a necessidade que é bom que as pessoas pensem. É uma necessidade você ter o controle sobre o seu cachorro. Hierarquia e disciplina não é humano para cachorro. É humano e cachorro. Por quê? Se o cachorro não tiver hierarquia e disciplina com você, se ele não teve com o pai e a mãe dele, os irmãos, se ele não estiver com você, vai virar bagunça. Ele vai fazer o que quer, ele vai ser o dono do espaço, ele vai ser o dono do lugar, ele vai ser o dono, inclusive, de você e tudo que você tem. Sua casa, seus filhos, sua família, seus bens, suas roupas, seus sapatos, tudo que é teu passa a ser dele. E quando você contraria, como você não sabe como contrariar, ele bate de frente com você. Tá certo, gente? Então, ó, a nossa parte de hoje, desse assunto, tá? Eu espero que eu tenha sido bem transparente. Tá legal? E agora é aquele momento de responder as perguntas. Tá certo? Então vamos lá? Pelo que eu me lembre, a Amada tinha deixado uma pergunta aqui. Mas depois eu vou estar respondendo a pergunta dela, porque eu não sei porque o Facebook aqui ele está programado para ver tá aqui os comentários aqui, as perguntas. Vamos lá, meu filho. Ele não está entrando. Mas eu vou responder então de trás para frente. Vamos lá. O Carlos ele está perguntando aqui a respeito de um produto, né? Existe um produto para educar os cães referente ao local para fazer xixi e este tipo de produto realmente funciona? Olha, deixa eu sentar aqui, senão meu joelho vai embora, gente. O que acontece? A questão do xixi e do cocô para o cachorro. Se você, por exemplo, ele tem mania de fazer o xixi na porta da minha cozinha. O que eu acho interessante fazer, tá? Tá lá na segunda live a respeito de limpeza, mas eu vou adiantar aqui para você. Você vai pegar, você vai limpar o local que você não quer que ele faça, tem que tirar ele do local onde ele está, tá? E fazer mais ou menos o que eu fiz aqui. O local onde você quer que ele faça. É lá em cima, é lá fora. Beleza. Os outros locais você tem que tirar o cheiro dele. Então você tira ele do local, lava com cloro ou água sanitária, deixa curtir um pouquinho, tá? Levanta aquele gás que é complicado, não é interessante da gente ficar cheirando, sentindo o cheiro. Tá certo? E aí depois você aplica eliminador de odores. Eu aconselho o Herbalvet, eu gosto muito dele. Não é tão barato, mas ele dura muito e ele é muito bom. Você limpou tudo, tirou
o excesso do produto, do cloro ou da água sanitária, e aí você vem com o eliminador de odores e deixa secar, não precisa enxaguar não, que é um produto veterinário, tá certo? E aí, o mesmo processo que eu fiz ali. Lugar de xixi e cocô, ele acabou de comer, leva logo ele lá para o lugar que você determinou. E ele só sai de lá quando ele fizer. E você, no início, só sai de perto dele quando ele fizer. Tá? Mas não fica parado olhando para ele, não. Deixa ele ali e fica no local onde ele está. Uma hora ele vai fazer o xixi e o cocô dele. Quando ele fizer, festa. Dá uma cenoura, dá um coco, dá um brinquedo, faz uma baguncinha rápida com ele, para ele entender que ali é legal. E quando ele fizer fora, quando ele estiver totalmente solto, que ele fizer fora, você ignora ele. É como se ele estivesse na disciplina, ó, não vou olhar nem para sua cara. Tá certo? Isso tem que ser marcante. Pode, de repente, demorar um tempinho a mais para ele aprender, porque ele não é mais nenhum filhotinho, mas ele vai aprender. Tá certo? E o local. Agora, se ele insistir, por exemplo, na porta da minha cozinha, ele insistiu, você pode pegar algo que seja agressivo ao olfato dele. Por exemplo, você pode pegar 2 ou 3 perfumes fortes que você tiver, né? Claro, também depende se vocês não tiverem alergia, e colocar e borrifar 2 ou 3 perfumes na porta da cozinha. Vai funcionar como um repelente. Anderson, repelente de cachorro funciona? Eu não tenho boas referências, porque tem gente que diz que funciona e tem gente que diz que não funciona. Eu nunca usei, justamente porque eu uso esses métodos naturais. Tá certo? Uma outra pergunta do Carlos é: eliminar o contato visual do cachorro com os donos ajuda quando tivermos que voltar ao trabalho e ele tiver que ficar sozinho? Sim. É importante e vou dizer, é interessante já começar. Porque aos poucos, pelo menos aqui no Rio, o prefeito está começando a afrouxar um pouco, que graças a Deus, a tal da curva começou, não sei que milagre é esse, mas graças a Deus está começando a baixar, então o número de mortes está diminuindo, o número de internações está diminuindo, o número de pessoas que estão curadas está aumentando. E então ele está começando a afrouxar um pouco. Então, de tempo em tempo, ele vai afrouxar para mais, podemos dizer assim, áreas de atuação profissional. Então, já pode começar desde já. Amanhã, se quiser. Pega ele, tira ele do contato visual, fecha a porta da cozinha, bota ele para o terraço, bota ele lá para frente. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 10, 3... Você que vê, 10 minutos, 2 horas, 3 horas, 4 horas, gradativamente, tá? Por exemplo, num dia você... Perdão. Num dia você pode deixar ele com 10 minutos, já que ele já é grandão. Deixa ele 10 minutos lá fora, longe do olhar de vocês. Depois você aumenta para 30 minutos, aí você dobra. Aí você bota para 1 hora, 2 horas, 3 horas, até chegar o tempo que você precisaria, que você e sua esposa ficam fora de casa. Entendeu? Aí ele vai começar a acostumar com isso. Mas volto a dizer, deixa alguma coisa para ele se distrair. Uma garrafa, uma bola, um coco, um osso. Um osso, aquele osso que eu sempre falo, osso de tíbia de boi, desse tamanhão. Compra ou consegue doado em açougue, tá? Pede para limpar, tirar a carne toda, coloca no sol, entendeu? Para secar, ou coloca no forno, também pode colocar no forno, ligar o forno, deixar ali por 20 minutos ali no forno e espera esfriar. Quando você sair ou quando ele precisar ficar sozinho, bota o osso para lá. Agora, observando o seguinte, tá? Isso serve para todo mundo. Se vocês optarem pelo osso, lembrem-se que o osso tá lá na live de brinquedo, a primeira live. Osso leva a mente do cachorro a coisa primitiva. Então, ele pode ter um problema de possessividade com o osso. Você vai brigar para tomar o osso dele quando você chegar? Não, você não vai brigar com ele. Não vai brigar com ele. Só coloca ele no lugar dele. Rosnou, permanece no mesmo lugar.
Aí, hierarquia e disciplina. Assiste lá. Permanece no mesmo lugar, fecha a cara, permanece no mesmo lugar. Não fala nada, só olha para a cara dele, cara fechada, cruza os braços e fica parado. Não dá um passo para trás nem para frente, fica ali. Aí quando ele relaxar, você sai. E quando ele demora, você pega o osso, guarda e não dá mais naquele dia. Entendeu? Se ele rosnar, você tivesse com o osso na mão, se ele rosnar, não joga o osso não, porque ele vai entender. Se eu rosnar, ele me dá o que eu quero. Não. Se ele rosnar, continua com o osso na mão. Não levanta o osso, porque senão ele pula em cima de você. Fica com o osso na mão. Ele é seu. Tá certo? Então, assim, mas, de preferência, coisas de brinquedo que não chamem muito atenção. Do primitivo. Um coco. Deixa ele de... O coco, eu falo, Rottweiler gosta de destrinchar o coco. Rasga o coco, descasca o coco todo. Tem uns que quebram o coco, não sei como. Bebe água, come aquela parte branca. Mas dá um brinquedo para ele, alguma coisa para ele se distrair. Tá certo? E aí, deixa ele lá. Depois, quando você chegar, quando você for ter contato com ele, tenha o contato como se você tivesse acabado de chegar do trabalho. Não faz muita festa, mas dá uma atençãozinha, brinca com ele, pega um brinquedo, joga. Aqui, garotão. Beleza? Isso aqui é importante. Tá certo? Dá a atenção que é necessário. Gente, eu tô com esse probleminha aqui que eu não estou conseguindo pegar as primeiras perguntas. Eu não sei o que houve hoje aqui no Facebook. Assim, infelizmente, né, por que eu só faço no Facebook? Porque ele me dá liberdade de horário, de tempo da live. Então, por exemplo, se eu fosse fazer no Instagram, eu só teria 1 hora, né? E se eu fosse fazer no Facebook, o Facebook está com uma plataforma meio complicada que de vez em quando cai, né? Então eu estou fazendo pelo Facebook por isso, mas eu tenho esse probleminha aqui que hoje deu. Eu não consigo acessar as primeiras perguntas do pessoal que entrou, né? Mas, de uma maneira geral, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não fiquem presos, às coisas que você vê na internet, tá? A não ser que você tenha uma fonte segura, tá certo? Se você procurar alguma informação, se você achar essa informação em algum lugar, tenha certeza que aquela informação é verídica, tá? Não fica só no que está ali. Ah, fulano da internet disse que é isso. Opa, vou fazer o que ele fez. Calma. Busca em outros locais, entendeu? Mas, volto a dizer, isso é importante até mesmo para a gente poder ter um controle do que é verdade e do que é mito. Tá certo? Gente, infelizmente eu não estou conseguindo, a plataforma não está deixando avançar, né? Avançar não, trazer as primeiras perguntas, né? Eu vou durante a semana estar estudando essa questão na plataforma, ver como é que eu consigo acessar isso. Então, assim, a pergunta da Mara, ela deixou, eu vou estar respondendo, tá? Peço até que, se possível, se ainda estiver assistindo, manda o número do teu WhatsApp para esse número aqui, tá? 21 97378 8764. Bota o seu número ali, porque aí eu faço um vídeo te respondendo, tá certo? E a galera também, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu faço um vídeo e respondo ali para você, beleza? O Carlos aqui está perguntando uma outra pergunta. Não tem problema se ele comer a casca do coco? Não, porque é palha, né? Não é interessante ele comer, porque geralmente eles não comem, tá? Mas alguns
têm essa tendência a comer um pouquinho da palha, mas quando eles notarem que essa palha não tem gosto de nada, é palha, né? Mas eles vão engolir e no máximo que vai acontecer é dar uma arranhada na garganta, vai engasgar e ele vai vomitar. Cria problema? Nenhum. Tem problema ele comer aquela palha? Nenhum. Vai sair um cocô meio estranho, mas não tem problema nenhum. Tá certo? Então, assim, temos que entender que os cães não são como humanos. E mesmo os humanos, eles não podem ter 24 horas por dia da nossa atenção, porque uma hora a pandemia vai acabar, essa quarentena vai acabar, o isolamento vai acabar e a vida volta ao normal. Então, por exemplo, o meu filho ele sabe que hoje ele fica atrás de mim quase 24 horas por dia, se ele puder. Mas ele sabe que quando isso tudo acabar, ele vai voltar para o colégio dele, eu vou para o meu trabalho, de repente eu volto, eu não consigo, eu vou treinar cachorro na rua e durante o dia eu fico no hotel, aí depois eu vou treinar cachorro. Às vezes eu treino aqui em cima mesmo, no hotel, mas no final do dia eu treino muito cachorro na rua. Ou eu vou dar aula coletiva aqui no Engenhão. Então, ele sabe que esse momento vai chegar e ele não vai ter 24 horas por dia. Mas os cães, a gente não consegue fazer com que eles raciocinem isso. Então, nós precisamos inculcar isso neles. Ó, não é 24 horas por dia. Então, aí entra esse processo de hoje. Momento de tirar eles da nossa companhia. Tá? Vai chorar, vai espernear, vai latir. Tem que ter paciência. Se não conseguir, tá latindo muito, tá enchendo o saco. Gente, bota fone no ouvido, vai ouvir uma música, vai estudar, vai fazer alguma coisa. Mas é necessário para o bem dele, para a saúde dele, para que ele não venha desenvolver esse probleminha que é desenvolvido por conta de afastamento repentino. Né? Infelizmente, muita gente vai ter esse problema dentro de casa. Cachorro doente, o cachorro vai se mutilar, vai ficar se roendo o pelo, aí daqui a pouco cria uma ferida, ele vai se mutilar, vai criar ferida, vai inflamar, e aí cuida, aí depois volta de novo, dá o problema de novo, aí não sabe o que é, começa a surgir um monte de buraco no pelo, o cachorro rói o rabo, rói a pata, e aí? A culpa é do dono. A culpa é do dono. Né? Cada um faz o que quer, mas eu estou dando as dicas. Infelizmente, nem todo mundo vai ter acesso a essas dicas. Mas se você puder contribuir, por isso que eu falo, gente, às vezes eu brinco, gente, espalha para todo mundo, compartilha. Não é para eu ficar conhecido. Não é para as lives bombar com 100, 300, 500 pessoas, 1000 pessoas. Não é para isso. É simplesmente para menos cães sofrerem. A minha preocupação é que eles não venham sofrer e a família não venha sofrer no bolso também e psicologicamente, porque já pensou, seu cachorro tá bonitão, tá com pelo bonito, poxa, de repente você pega o seu cachorro doente, se mutilando, com um monte de buraco no pelo, ou quebrando a casa, roendo parede, e aí? Ou incomodando seus vizinhos, porque vai ficar latindo, latindo, latindo até você chegar, vai ficar uivando, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, compartilha mesmo. Porque, volto a dizer aquela frase que eu sempre falo, gente. Quanto mais pessoas souberem, mais cachorros vão ficar felizes. E é verdade. Mas não é só os cachorros que vão ficar felizes. Vocês vão ficar felizes. Porque os seus cachorros não vão dar trabalho. Tá certo, gente? Então, ó, novamente, relembrando, infelizmente eu não consegui voltar às primeiras perguntas, tá? Vou estar me preparando para semana que vem estar fazendo print das perguntas, tá? Para no final responder. E o pessoal que eu não consegui responder hoje, a Amada, ela colocou a pergunta dela, eu não consegui, porque não está voltando realmente, não quer voltar à plataforma, travou aqui. Então eu peço a vocês que entrem em contato por esse número, coloca ali o seu WhatsApp, tá certo? E aí eu vou estar respondendo para vocês, ou vou responder de repente até mesmo aqui, tá? Só que responder escrito, tá? Ao invés de fazer um mini videozinho para responder, eu vou botar escrito. Tá certo, gente? Então, ó, um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela presença de vocês, pela companhia de vocês. Obrigado por vocês estarem interagindo, tá certo? Isso é importante, isso é muito bom para vocês, tá bom?
É importante para mim também porque eu posso estar colaborando, tá certo? E semana que vem vamos falar sobre ciúme, tá certo? Como evitar ciúme, os vários problemas de ciúme. Como evitar ciúme com criança que chega, como evitar ciúme com crianças especificamente, como evitar ciúme do cachorro com você, com alguém da sua casa ou com a família, ou ninguém pode chegar perto de você na rua que o seu cachorro quer atacar. Isso, vou explicar que isso não é ciúme, tá certo, gente? Então, ó, semana que vem, quinta-feira, 19h30, estaremos aqui reunidos e a nossa chamada vai para o ar aí segunda, terça, no máximo quarta-feira, tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem.